pedido de autorização para receber visitas. E é uma visita, não é qualquer visita, é apenas o relator do projeto da PEC da anistia, que muito interessa a Jair Bolsonaro. Vamos falar com a Janaína Camelo, direto de Brasília, então, agora, para trazer essas informações. Oi, Jana, boa tarde, bem-vinda novamente. Muito boa tarde, Márcia. Pois é, reuniões estratégicas, viu? Não é qualquer nome, não. Figuras importantes em toda a articulação com relação ao que está acontecendo no Congresso Nacional. Isso depois que Jair Bolsonaro foi condenado aqui no STF. Um desses pedidos, porque hoje, Márcia, uma série de pedidos entrou ali no sistema da ação penal ali contra Jair Bolsonaro, pedidos ao ministro Alexandre de Moraes de visitas ao ex-presidente da República. Entre elas, uma das que chamou mais a atenção é do deputado federal Rodrigo Valadares, do União Brasil, que é o relator na Comissão de Constituição e Justiça do PL da anistia, exatamente o projeto que é defendido pela oposição, que é aquele projeto que concede ali a anistia ampla, geral e restrita aos condenados no 8 de janeiro. Então, houve esse pedido ao ministro Alexandre de Moraes hoje pela defesa de Jair Bolsonaro. Segundo a defesa ali na justificativa, diz o seguinte, que essa visita seria em razão da necessidade de diálogo pessoal. Nada além disso, a defesa justifica nesse pedido ao ministro Alexandre de Moraes. O ministro ainda não decidiu se aceita ou não. Ele está avaliando esse pedido e outros que entraram hoje também ali no sistema pela defesa de Jair Bolsonaro, entre eles também visitas de Sóstenes Cavalcante, que é o líder, né, do PL na Câmara dos Deputados, também visitas de Waldemar Costa Neto e de Rogério Marinho. Waldemar Costa Neto, presidente do PL, o senador Rogério Marinho, que é o líder da oposição no Senado. Só que esse pedido, Márcia, a defesa de Jair Bolsonaro pede que sejam visitas que aconteçam frequentemente, visitas semanais. Inclusive, na semana passada já houve até esse tipo de visita, né, um pedido ali da defesa de visitas ali irrestritas e tal, que eles poderiam visitar Jair Bolsonaro a qualquer momento, sem antes um pedido prévio ao STF, mas o ministro Alexandre de Moraes negou e agora veio de novo, novamente, esse pedido, alegando o seguinte, que na pauta com Waldemar Costa Neto, o ex-presidente da República, ele precisa estar com ele frequentemente para tratar de assuntos institucionais e com o líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho, para tratar sobre as questões envolvendo articulações no Congresso Nacional. Então, foram vários pedidos, além desses, tem outros pedidos de outros parlamentares e agora resta saber aí qual vai ser a resposta do ministro Alexandre de Moraes. Só mais uma última notícia aqui também, mas porque termina hoje o prazo para que a Procuradoria-Geral da República entregue ali as alegações finais com relação ao núcleo 3, né? Um dos núcleos ali de réus da denúncia de golpe. O núcleo 3 seria formado por aqueles réus que teriam feito as ações táticas para executar o plano golpista para evitar a posse de Lula. Então, na maior parte ali desses réus são militares da ativa, da reserva do Exército, tem um policial federal, inclui entre os réus aqueles chamados kids pretos, que eram aqueles militares de forças especiais que teriam tentado ali executar um plano até para assassinar autoridades. Então, hoje termina esse prazo e amanhã começa a correr o prazo de 15 dias para as defesas desse núcleo apresentar também as suas alegações finais. E a ideia, Márcia, é que todos os outros núcleos, já foi julgado o primeiro núcleo, os outros 3 núcleos sejam julgados também ainda nesse ano aqui no STF. Márcia e Bruno. Jana, só tira uma dúvida para mim. Existe um prazo para o Alexandre de Moraes responder a esses pedidos que foram colocados aí recentemente, esses pedidos de visitas ou não? Não tem um prazo, mas ele não costuma demorar não, Márcia, nesses pedidos, para responder esses pedidos. Geralmente ele responde até inclusive no mesmo dia. Então a expectativa é que ele responda ainda hoje, no mais tardar amanhã, mas a expectativa é que ainda hoje a gente tenha ali, sim, uma resposta do ministro com relação a essas visitas, incluindo aí a visita do deputado Rodrigo Valadares, viu? Obrigada, então, Janaína Camelo, direto de Brasília, com as informações. Agora a gente chama os nossos analistas do dia, o João Belucci e o Acácio Miranda. João, é claro que são visitas muito estratégicas. Você acredita que Alexandre de Moraes pode negar, principalmente essa visita do relator da PEC da anistia ali, né, do projeto da anistia, que realmente é algo que está muito em foco, que a oposição está usando muito nessa narrativa de que Jair Bolsonaro, por uma questão de democracia, precisa, né, ser anistiado? Não vem sendo a tônica do ministro Alexandre de Moraes, no caso das visitas, negar. Ele tem autorizado
talvez demore um pouquinho para responder, como a Janaína colocou, não há um prazo para juízes. A lei prevê que os juízes têm um prazo, mas na prática eles não cumprem os prazos e está tudo certo. Acredito que ele vai deferir a visita. O que fica é esse grande estranhamento, porque a prisão domiciliar, em tese, ela impede a saída da residência, mas não impediria que a pessoa fosse visitada eventualmente. Então fica sempre essa questão de ser uma espécie de preso de estimação do Alexandre de Moraes, na medida em que cada ato tem que pedir autorização para ele, para ir no hospital, fazer a bateria de exames, para receber as visitas. O ponto da anistia, o grande ponto da anistia é qual será a anistia que será discutida e a demora do Hugo Motta em pautá-la, que seria até mais inteligente para ele mesmo, joga a anistia lá para o Congresso e fala, decidam a favor ou contra publicamente. Agora, a questão é o texto, porque lembrando que a inelegibilidade do Jair Bolsonaro decorre do âmbito da Justiça Eleitoral. E a questão agora do golpe é no Supremo Tribunal Federal, então são coisas distintas. A questão é se vai abranger o todo para que seja possível que o Bolsonaro dispute a eleição ou não. O caminho atual é de que seja uma anistia light. Vamos ver como que vai ser os próximos dias, qual texto que o Congresso vai efetivamente se debruçar. Obrigada, João. Lembrando que você falou do Hugo Motta, a Vitória Abel trouxe agora há pouco um bastidor de que teve uma reunião entre Hugo Motta e o presidente Lula e que esse caso aí deve ter sido pautado ali, né? O projeto da anistia deve ter sido também um dos focos dessa reunião. Acácio Miranda, a oposição está tentando de tudo quanto é jeito, realmente colocar essa pauta, diz que já tem maioria, mas pelo que tudo indica, vai ser muito difícil eles chegarem exatamente onde eles querem. O que eu prevejo é que, de repente, eles estão ganhando tempo com essa narrativa, né, para ver quem que vai ser apadrinhado por Bolsonaro, quem que vai ser colocado para candidato à presidência. Qual a sua análise? Márcia, eu acho que a anistia faz parte dessa construção, mas não nos termos que parte da oposição deseja. E quando eu digo parte da oposição, aqueles que são mais entusiastas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Virá uma lei de anistia, inclusive no meu entendimento, sendo consultado de forma informal, obviamente, o Supremo. Por quê? Virá uma lei de anistia afetando aqueles do 8 de janeiro, no sentido de diminuir a pena destas pessoas. Mas não será afetado o ex-presidente e não serão afetados aqueles que são réus no mesmo processo que o ex-presidente, porque aí você acaba diminuindo a temperatura em relação ao povo. Se for aprovada uma lei de anistia que englobe o ex-presidente, dirão que o Congresso está trabalhando em prol de uma única pessoa, o que não condiz com críticas num ano eleitoral. Por isso que, repito, virá sim uma lei de anistia com amplo apoio, mas só em relação aos condenados do 8 de janeiro. Qualquer pessoa fora disso não será englobada pela anistia. E a gente tem pesquisas, né, Acácio e João, que dizem que a população, ali as últimas pesquisas dizem que a população, em sua maioria, é contra, né, ainda a anistia. A ver, né, vamos aí continuar atualizando para vocês. Obrigada pelas análises. Agora, 3h48, vamos